Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos aí e vamos falar hoje um pouco do diafragma, certo? Vamos lembrar que o diafragma é uma estrutura músculo-fibrosa, ele é constituído por fibras musculares e no seu centro ele apresenta uma estrutura que é fibras, né, que é fibroso, tendinoso, né? Também pode ser músculo tendinoso. E esse diafragma ele se localiza no orifício inferior do tórax, certo? E ele é o limite tóraco-abdominal, ou seja, ele limita as cavidades torácica e abdominal. Pois bem, o músculo diafragmático, as suas fibras musculares, ela tem disposições diferenciadas, origens diferenciadas e uma inserção terminal comum, ou seja, todas as fibras musculares terminam no centro diafragmático, ou denominado centro frênico, ou seja, no tendão do diafragma, ok? E essas fibras são fibras externais, fibras costais e fibras vertebrais ou fibras lombares, ok? Vou fazer alguns esquemas aqui de desenho para a gente ter mais ou menos uma noção e vamos tentar entender o diafragma. Bom, vamos começar aqui representando uma vértebra, certo? Aqui nós teríamos a vértebra, o pedículo da vértebra, o processo transverso, a lâmina e o processo espinhoso, certo? Do outro lado, a mesma coisa, processo espinhoso, ok? E aqui o orifício raquídeo. Aqui nós vamos representar a cabeça da costela, o pescoço, o tubérculo e o corpo dessa costela, ok? Cabeça, pescoço, tubérculo e corpo, mais ou menos assim, ok? Vamos fazer a outra parte. Nesse corte, a gente consegue uma vista superior, certo? A gente está olhando de cima para baixo. E aqui eu vou representar, ou seja, se aqui é uma vértebra, isso é posterior, isso é direito, isso é esquerdo e isso é anterior. Então aqui na linha média nós vamos ter o nosso externo, certo? Aqui seria o externo, ok? Aqui nós vamos ter a articulação condrocostal e o cartílago costal, que termina insertando no externo, certo? O diafragma, a cúpula diafragmática, eu vou representar aqui o centro frênico, que é a porção tendinosa do diafragma, e essa porção tendinosa, alguns autores falam que ela parece com um trevo de 3 folhas, outros falam que ele parece com um bumerangue, né? Aquele negocinho que você joga e volta. Mas de qualquer forma, eu vou representar aqui esse negócio aí que cada um chama de um jeito, ok? Ao lado direito nós encontramos o orifício da veia cava. Observe que ele é bem mais anterior que posterior, ele está mais próximo ao externo e mais distante das vértebras, ok? Dissemos que nós temos fibras que são externais, então elas vão se originar do externo.
Fibras que são vertebrais, então elas vão se originar das vértebras. E fibras que são costais, então elas vão se originar das costelas, ok? Todas elas terminam se insertando no mesmo local, ou seja, no centro diafragmático, ou no tendão central do diafragma, ou no centro frênico, certo? Bom, inicialmente essa é uma vista anterior, ok? Vamos fazer aqui rapidinho uma vista lateral. Isso aqui seria o abdômen, ou seja, isso é a anterior. E aqui eu vou representar as costas, isso aqui seria posterior. Se aqui é anterior, nós vamos ter aí o apêndice chifoides, mais ou menos, né? Apêndice chifoides. Nós dissemos aqui nesse desenho que o centro diafragmático é mais próximo ao externo do que a vértebra. Portanto, esse centro vai estar aí, ok? E logo nós vamos ter as costelas, que se originam na nível vertebral e se dirigem para o externo, certo? Para se insertar. Essa seria a sétima vértebra. Essa seria a sétima vértebra e única verdadeira. Depois nós vamos ter a oitava, a novena ou nona, a décima e as duas vértebras flutuantes ou flutuantes, né? Que os seus cartílagos costais não estão fixos entre si. Pois bem, se nós trabalharmos com isso é posterior, ok? Se nós trabalharmos primeiro com as fibras externais, nós vamos ver que essas fibras se originam no externo e se dirigem para o centro diafragmático. E essas fibras, como está bem próximo, são fibras curtas e elas vão se dirigir nesse sentido. Aí, ok? Nesse outro desenho, a gente conseguiria representar elas mais ou menos assim. Ok? Aqui estariam as fibras musculares que são as fibras externais, certo? Essas fibras externais saem do externo e se dirigem ao centro frênico, ok? As fibras costais, por sua vez, elas ganham uma disposição algo diferente devido a que elas, ou seja, as que estão na sétima costela, elas estão mais retinhas, certo? Porque está aqui em cima, pertinho e tal, da sétima costela. As demais, elas já vão tendo que se direcionar de forma mais oblíqua para chegar no mesmo lugar, certo? Elas vão se insertando assim, ok? Nesse desenho, essas fibras ficariam insertadas das costelas para o centro diafragmático. No caso aqui da sétima costela, elas ficariam mais retinhas, né? Mas nós vamos obliquar alguns outros lados só para parecer que são as outras costelas. Ok? Então ficaria assim mais ou menos, ó, umas mais retas e outras mais oblíquas, certo? Mas sempre elas terminam insertando no centro fibroso, ou seja, no centro tendinoso, ou no centro diafragmático, ou ainda, também é correto dizer, no centro frênico, ok? Das costelas para o centro frênico. Essas fibras musculares são as fibras costais, certo? Do outro lado, a mesma coisa.
todas com o mesmo propósito. Eu não vou fazer tudo aqui para não perder muito tempo com esse desenho. Aqui é interessante observar que entre as fibras costais e as fibras, veja bem, entre as fibras externais e as fibras costais se delimita um espaço. Tá vendo que ficou um espaço vazio que forma uma espécie de triângulo? Esse são, na verdade, né, porque se forma dos dois lados, os triângulos externo-costal e é anterior, ok? Ele tem nome, ele tem epônimo, ou seja, tem nome próprio, mas o término externo-costal é correto. Pois bem, vamos passar para as fibras vertebrais, certo? Para a gente conseguir ver as fibras vertebrais, eu vou fazer outro desenho aqui e nós vamos representar, deixa eu ver, T11, T12, L1, L2 e L3. Todas elas com os seus devidos processos transversos, ok? Vamos deixar os processos transversos aí, bonitinho, e vamos tentar prosseguir, né? Aqui, aqui e aqui, beleza. T11, T12, vamos fazer aqui uma costela nessas duas últimas torácicas. Ok? E as fibras musculares vertebrais, ela vai ter a particularidade de que elas vão formar pilares, certo? Elas vão, ao se unir entre si, elas vão formando dois pilares principais, né? Um pilar direito e um pilar esquerdo. Esse pilar, essas fibras, o pilar direito vai ter origem a nível de L3. Essa aqui é L3, ok? L3. Deixa eu trocar. L3, L2, L1, ok? Então essas fibras musculares, elas vão se originar, estamos falando do pilar direito, ok? Pilar direito vai se originar de L3 e vai se dirigir para cima. Mas ele também se inserta nos ligamentos que existem, que esse ligamento se origina no músculo psoas e no músculo quadrado do lomo, né? Quadrado lombar. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui. O músculo psoas, ele tem sua origem aí nas vértebras. E ele vai terminar lá, se insertando lá no trocânter menor do fêmur, né? E ele forma um ligamento que se denomina ligamento arquato medial. E esse ligamento arquato medial vai do processo transverso de L3 até o processo, deixa eu colocar de roxo, até o processo transverso de L1. Ele formaria assim, mais ou menos, certo? Um arquinho, ok? E do outro lado, mais lateralmente, nós teríamos o músculo quadrado lombar, que se origina na última costela, né? Se inserta na última costela ou na sétima costela, sei lá, não lembro, e se dirige para a cresta ilíaca, ok?
E ele também forma um outro arco que vai ser o ligamento arquato. Peraí, esse ligamento vai até a costela. Ligamento arquato de arco, né? Arquato lateral. Ou seja, ligamento arquato medial e ligamento arquato lateral. Então, o pilar direito, as fibras musculares do músculo diafragma, que são representadas pelas fibras vertebrais ou lombares, se insertam a nível de L3, L2, L1 e nos ligamentos arquato lateral e ligamento arquato lateral, ok? Medial e lateral. E essas fibras vão ascender até ganhar o centro fibroso do diafragma. Vamos representar ele aqui. Seria... só para representar mesmo, tá? Pois bem, então ele ascenderia, essas fibras vão ascendendo até alcançar aí essa curvatura do diafragma. Aqui é interessante que essas fibras, depois elas ultrapassam a linha média. Isso aqui é a linha média. Elas ultrapassam a linha média e, ao ultrapassar a linha média, elas se cruzam entre si aqui, formando uma espécie de 8, e termina delimitando um orifício, ok? Esse orifício vai estar localizado a nível de T10, certo? Ficou bem mais alto, né? Mas tudo bem, ele vai estar a nível de T10. E esse orifício vai dar passo, ok? Ele vai dar passo ao esôfago. Esse orifício se denomina hiato esofágico, ok? Esse vai ser o hiato esofágico, certo? Que é esse orifíciozinho que ficou aí, que eu vou destacar ele de roxo para a gente poder visualizar. Esse é o hiato esofágico. Aonde está localizado o hiato esofágico? O hiato esofágico está localizado no pilar direito do diafragma, certo? Quais fibras constituem o hiato esofágico? O hiato esofágico está constituído pelas fibras do pilar direito, denominadas fibras vertebrais, certo? Pois bem, então esse é o pilar direito, ok? Pilar direito. O outro grupo de estrutural que vai formar o pilar esquerdo, esse outro grupo é um grupo menor de fibras musculares e vai formar o pilar esquerdo. Esse pilar esquerdo, ele vai se originar em L2. Observe que o pilar direito se forma em L3, às vezes em L4, segundo alguns autores, né? Mas por regra em L3. O pilar esquerdo, por sua vez, vai se originar a nível de L2. As fibras dele vão subir para o mesmo lugar, mesmo objetivo, certo? No mesmo local, mas a nível de T11, algumas fibras aqui cruzam para o outro lado, outras não, mas elas terminam quase andando juntas, para terminar a inserção aqui na porção fibrosa do diafragma.
aqui vocês podem observar que fica delimitado um outro espaço, tá vendo? Entre o pilar direito e o pilar esquerdo. Esse aqui vai ser então o nosso pilar esquerdo, ok? Entre o pilar direito e o pilar esquerdo também existe um outro ligamento superiorzinho aqui entre essas duas fibras que se denomina ligamento arquato médio, não é medial. Esse é medial, esse é lateral, e aqui existe um denominado médio, ok? Ligamento arquato médio. E o pilar esquerdo se inserta nele, e termina delimitando um outro orifício aí, que vai ser o orifício ou hiato aórtico. Eu vou botar de vermelho aqui para ficar mais visível. Vai ser o hiato aórtico, certo? Vai ser por onde a aorta vai abandonar o tórax e ganhar o abdômen. Por esse orifício também passa o conduto torácico, que pertence ao sistema linfático, e em algumas ocasiões as veias ácidos, hemiácigos e ácigos, sendo que é mais comum que a hemiácigos perfure o diafragma por outro lugar. Beleza, então aqui nós temos as fibras do pilar direito, ou seja, são fibras vertebrais ou lombares. Por quê? Porque tem origem nas vértebras lombares, ou nas vértebras, certo? O nosso pilar direito vai dar origem ao hiato esofágico, que está localizado a nível de T10. Hiato esofágico, vou escrever aqui, ó, hiato esofágico, certo? A nível de T10. A nível de T11, às vezes T12, nós encontramos o hiato aórtico, ok? Que é por onde passa a aorta, sobretudo, o próprio nome já diz, ok? Aórtico, mas também passa o conduto torácico e as veias hemiácigos, ok? No hiato esofágico passa o esôfago mais o nervo vago, os nervos vagos, né? Porque são dois, um esquerdo e um direito, sendo que o nervo vago esquerdo passa pela frente do esôfago. Se esse fosse o esôfago, vamos ver se dá para pensar. Se esse fosse o esôfago, isso seria anterior e isso seria posterior. Por aqui passaria o vago esquerdo e por trás passaria o vago direito, ok? Pois bem, então se nós fôssemos representar aqui as fibras do conduto, as fibras vertebrais, elas ficariam da seguinte forma. Vamos fazer primeiro as fibras do lado direito, ou seja, vindo das vértebras e se dirigindo para o centro diafragmático, lembrando que passando a linha média elas se cruzavam formando uma espécie de 8, né, para constituir o hiato esofágico, que eu vou tentar representar aqui. Que assim ela constituiria o hiato esofágico, ou seja, a nível já passando a linha média, né, do lado esquerdo. E as fibras, isso seria o pilar direito. O pilar esquerdo, por sua vez, vai se direcionar aí também, e bem ali pertinho da vértebra vai limitar um espaço que vai ser
o nosso, bem aqui, nesse espaço branco, vai ser a nossa abertura da aorta ou conduto aórtico, certo? Pois bem, para concluir esse segmento, a gente vai ver que, da mesma forma que entre o ligamento, entre o músculo, entre as fibras do músculo diafragmático de origem external e o costal ficou um espaço entre as fibras do costal, aqui não ficou muito claro, mas vamos tentar fazer aqui, mas entre as fibras do costal e as fibras vertebrais também se origina triângulo, certo? Também termina originando outros 2 triângulos aí. E esses triângulos são triângulos vértebro-costais ou lumbocostais, ok? Bem, quando a gente fala de inervação, isso aqui seria basicamente a estrutura anatômica do nosso diafragma, seria basicamente isso aí, certo? Ou seja, vou só destacar aqui em cima, isso é fibras costais, porque se originam das costelas, ou seja, costais, isso é fibra external, isso é pilar direito, e isso é pilar esquerdo, sendo que pilar direito e pilar esquerdo está constituído pelas fibras vertebrais ou lombares, certo? Os triângulos, só dá uma olhada nos slides que vai ver o nome próprio dele, mas pode ser chamado de triângulo externo-costal anterior e triângulo vértebro-costal ou lumbo-costal, que é posterior, ok? Então, entendendo que isso aqui é o centro diafragmático, é uma estrutura fibrosa, tendinosa e serve de inserção para os músculos que compõem o diafragma, certo? Para todas as fibras do músculo do diafragma. A parte disso, o pericárdio também termina se insertando aí, né, nessa porção fibrosa do diafragma. E esse orifício que ficou aqui, que eu não falei muito dele, esse é o orifício da veia cava, ok? Que é por onde ela entra desde o tórax, do abdômen para o tórax, e para ganhar assim a aurícula direita do coração. Bom, quando a gente fala de inervação do diafragma, aí a veia cava aqui, só para completar, a veia cava está a nível de T8, ou seja, o orifício da veia cava está a nível de T8, o hiato esofágico a nível de T10 e o hiato aórtico a nível de T11 ou T12, mas se tiver T11 é o certo? Bom, então quando a gente fala da inervação, a gente vai entender que o diafragma é um músculo voluntário, ou seja, se ele é um músculo voluntário que cumpre uma função automática, ele tem uma inervação motora. Essa inervação motora do diafragma, ela vai ter sua origem, vamos passar para cá, é uma inervação motora, ou seja, motora, que se origina no plexo cervical, a nível de C3, C4 e C5, sendo que essas fibras mais abundam a nível de C4, certo? E quais são essas fibras? Vai ser o nervo frênico, ou nervos frênicos, direito e esquerdo, ok? O nervo frênico, como o primeiro nervo que a gente vai citar, ele vai dar a inervação motora para todo o diafragma. Ele vai ser o responsável
pelo músculo contrair e relaxar, certo? Depois, esse nervo frênico também vai atuar, ele também vai mandar fibras nervosas do tipo motora e fibras nervosas do tipo sensitiva, certo? E por último, os seis últimos nervos intercostais, e o último nervo é o chamado subcostal, eles também são responsáveis pela inervação da sensibilidade, ou seja, sensitiva do diafragma. Então, inervação motora, nervo frênico, origem plexo cervical, ok? Inervação sensitiva, nervo frênico e nervos intercostais. Insisto que é os 6 últimos nervos, certo? Os 6 últimos nervos intercostais. Essa seria a inervação. A irrigação é bem simples, né? A gente sabe lá que a irrigação do diafragma está dada pela artéria diafragmática superior e artéria diafragmática inferior, ou artéria frênica superior e artéria frênica inferior. Alguns locais também pode ter algumas raminhas originadas de outros setores, mas a irrigação principal seria essa. Para eu fechar aqui, para a gente concluir, vamos fazer só um pequeno detalhe aqui. A gente sabe que a caixa costal, ou a cavidade costal, a caixa torácica, né, ou a parrilha costal, ela tem uma forma de cone invertida, ou seja, base e ápex, né? Existe o orifício superior, que seria esse aqui, e o orifício inferior, ok? Por aí estariam as costelas e tal. O diafragma, ele tem forma de cúpula. Qual é a fórmula do diafragma? Ele tem uma forma de cúpula. Alguns livros falam 2 cúpulas, uma direita e outra esquerda, sendo que a cúpula direita, ela é um pouco mais alta que a esquerda. Seria mais ou menos assim, ok? Cúpula direita e cúpula esquerda. Quando nós inspiramos, quando entra ar dentro do nosso pulmão, o diafragma desce, ele descende. Pense na lógica, né? O pulmão enche, ele tem que empurrar isso para baixo. Então o pulmão, o diafragma, deixa de ser uma cúpula e passa a ganhar uma posição mais plana. Não chega a ser plano, mas ganha mais uma posição mais plana. A inspiração, por sua vez, ela aumenta a cavidade costal. Se a gente lembrar, né, que o tórax está constituído por elementos duros, como o osso, mas também por elementos elásticos, como são os cartílagos, né? Eles se distendem um pouco. Então a cavidade costal, ela vai abrir em posição antero-posterior. Ela vai expandir de forma vertical e vai se expandir de forma transversa. Toda essa expansão que ocorre permite um descenso na pressão intrapulmonar ou intratorácica, e esse descenso da pressão permite que o ar seja inspirado de forma correta, certo? Quando nós falamos de relação do diafragma, nós vamos ter, aqui já seria abdômen, ok? Isso aqui já é abdômen, porque nós temos o diafragma limitando o tórax do abdômen, certo? Lembrando que a posição do diafragma a localização dele é no orifício inferior da cavidade torácica ou do tórax, certo? E o que nós temos aqui no tórax, aqui em relação com ele? Nós vamos ter aqui uma víscera bem grande, que é o fígado, certo? O fígado, ele
ele chega a ocupar parte que seria o ligamento falciforme, mas não importa. O fígado chega a ocupar a cúpula direita do diafragma e um pedaço da cúpula esquerda do mesmo, certo? Do diafragma. Depois nós vamos ter o estômago, aqui por trás estaria passando pelo hiato esofágico o esôfago, e aqui nós teríamos o estômago com a curvatura, sobretudo, né? O fundo gástrico, assim denominado, essa parte aqui que eu estou remarcando é o fundo gástrico. Então ele se relaciona também com o fundo gástrico, com o fígado, com o fundo gástrico, e por trás do estômago nós temos o baço. Então ele também está se relacionando com o baço, ok? Se relaciona com mais à direita, aqui mais à direita nós temos a veia cava passando, veia cava passa aí, entre a direita da veia cava o conduto colédoco, que é o conduto que transporta o produto biliar, colédoco, e mais à direita a nossa aorta, certo? Que estaria aí assim mais ou menos. São essas algumas relações abdominais. Ademais disso, tem o rim, que não dá para você ver numa vista dessa, mas eu vou representar aqui só por questões didáticas. Nós vamos ter o rim em sua cara, o rim esquerdo é mais superior, mais aqui o fígado e tal, mas vamos representar o rim aí, assim mais ou menos, ó, fazer ele bem grandão aqui. O rim e a glândula suprarrenal. Ok? Isso a nível abdominal. A nível torácico, nós vamos ter a pleura, as pleuras, aí, ok, aqui assim estaria os pulmões, a pleura de um lado, pleura de outro, ok? E bem apoiado no centro diafragmático, ou seja, na porção fibrosa do diafragma, lembra da porção fibrosa do diafragma, nós vamos ter o nosso coração. O coração vai estar mais ou menos aí. E o pericárdio está fixado nessa zona aí, nessa região diafragmática, ok? Isso é tudo de diafragma.